Eu sou o Bruno Lopes, associado ao Rotaract Clube Pacaembu Terra Boa. Sou atualmente o diretor distrital de treinamentos da equipe da Letícia Monicelli, nossa RDR, e ela me pediu para vir aqui representar o distrito, apresentando um pouquinho sobre os nossos números rapidamente e o que a gente tem feito. E sou também o RDR eleito para o ano rotário 2020-2021. Esse sou eu, né, como eu já apresentei. E aqui é a ideia de como nosso distrito, em relação ao Rotaract, está no quadro associativo. Nós terminamos o ano rotário 2019-20 com 29 clubes ativos e 359 associados. Visto agora esse dado do ano 2021, a gente tirou ontem do nosso cadastro no One Club. A gente decidiu para esse ano, por exemplo, categorizar os clubes como inativos. A gente teve uma redução, né, do número de associados, a gente tem uma pequena redução ali, mas a gente tem que considerar essa situação onde o ano passado, quando a gente finalizou, a gente considerava todos os clubes como ativos e os quadros como eles estavam cadastrados. Então, esse ano a gente teve clubes que têm um associado só, a gente está tentando reestruturá-los, ou clubes que estão sem contato, sem movimentação, a gente os considerou como inativos e estamos trabalhando para poder reestruturar os clubes e colocá-los em atividade. Então, estamos desconsiderando esses clubes nessa contagem, além de toda essa situação da pandemia que também dificulta, mas a gente tem bastante casos com toda essa situação virtual para o Rotaract, que é uma coisa mais comum, a gente está tendo uma facilidade em atrair novos associados. As reuniões se tornam mais fáceis, o convite se torna mais fácil, o nosso convidado aparecer lá, e a gente tem vários casos no distrito já, de clubes impulsando durante o período de pandemia, 3, 4, 5 associados, além da reestruturação de outros clubes. O meu clube, particularmente, já está com 2 associados que foram impostados durante a pandemia, e temos mais alguns convites. Então, apesar do número ter reduzido, a gente vê que essa situação não é, assim, ruim. O foco da representação distrital. A gente tem como foco esse ano, para a ideia de melhorar essa questão do quadro associativo, a reestruturação dos clubes inativos, que é essa situação que eu falei. A gente tem 5 clubes inativos, por conta de não temos contato com esses clubes, ou eles estão com pouquíssimos associados, 1, 2, não estão conseguindo ter atividades. Então, a gente está trabalhando com foco em reestruturar os clubes inativos, estudar a ideia da reabertura de clubes fechados. A gente teve recentemente alguns clubes que acabaram fechando por falta de quadro associativo ou por conta de falta de engajamento, o clube foi se perdendo. E recentemente, até, né, a gente tinha lá nos dados apresentados na primeira palestra, 31 clubes, eles foram fechando ao longo desses últimos 2 anos, por conta dessa inatividade que a gente não conseguiu. Então, nós estamos estudando a reabertura e a voltada da retomada de atividade desses clubes e a possibilidade da gente abrir novos clubes. Como o governador, o Márcio, apresentou para a gente tem muitas cidades no distrito onde tem Rotary e não tem Rotaract. Muitas mesmo. Então, a gente tem uma das nossas metas, inclusive, que a lei, como nossa RD, colocou para o governador 20... Nossa, era bom, né? É a criação de um clube de Rotaract na cidade dele, que é Itapetininga. E a nossa ideia é de colocar um Rotaract lá, assim como em outras cidades que a gente tiver, ou os rotarianos tiverem interesse, a gente vai trabalhar para isso. Aqui é uma foto para exemplificar uma das coisas. Essa foi uma reunião do Clube de Garça Azul ontem que aconteceu, eu participei. O Clube de Garça Azul é um desses clubes que está inativo. Ele está sendo trabalhado, ele tem um associado, que é o presidente, que é o Lucas Pinelli. Ele está trabalhando para a reativação do clube. Ontem ele teve uma reunião com os convidados, ele estava com 10 convidados, né? Ele tem 10 convidados para entrar no clube, mais algumas pessoas interessadas. Então, eu até participei com ele, outras pessoas de outros clubes também participaram, para mostrar essa conectividade do Rotaract, mostrar esse engajamento dos associados. A gente quer, enquanto distrito, ajudar a reestruturação desse clube. Para nós é muito importante quando um clube de Rotaract volta à plena atividade, da mesma forma que é muito triste quando o clube de Rotaract fecha, porque a gente sabe o quanto a nossa comunidade perde com a ausência de um clube de Rotaract ali trabalhando pela nossa comunidade. Então, essa foi a reunião ontem, foi super produtiva. Os associados novos que eles estão ali de convidados, né, não são associados ainda, são convidados, pareceram gostar muito da conversa que a gente teve, da exposição que a gente fez com eles. E aí eles já vão, domingo que vem, fazer uma reunião para tratar a ideia de projetos, começar... eu sou até convidado para apresentar para eles a ideia de como planejar, como executar projetos, para que eles comecem a retomar as atividades dos clubes. E aí as nossas metas em relação a números. A gente tem a ideia de pelo menos conseguir um associado por clube. Pode parecer pouco, mas o Rotaract tem uma rotatividade muito grande de associados. A gente tem toda uma questão de faculdade,
emprego, início de carreira. Então, a gente tem uma dificuldade muito grande em manter o quadro associativo por muito tempo também. A gente tem muitas pessoas que entram, acabam saindo, mudam de cidade, mudam de clube. A gente tem toda a questão universitária, né? Eu sou da cidade de Santo Anastácio. A minha cidade não tem uma faculdade, por exemplo. Então, assim que os associados com 18, 19 anos, que já estão no clube, passam numa universidade fora, eles acabam indo embora, às vezes, da cidade, do estado. Tem esse aumento de um associado por clube, mas a nossa meta mesmo é pelo menos aumentar 10% do quadro associativo. Então, a gente quer aumentar em 35 associados o distrito até o final da gestão. E como a gente está pensando em fazer isso? A gente elencou algumas questões para a gente trabalhar de forma mais pesada, é a imagem pública. E visto isso, a ideia das redes sociais. O nosso público-alvo de Rotaract está nas redes sociais. São os jovens de 18 a 30, agora até um pouco mais, porque a gente não tem mais a barreira de idade. Então, a gente está trabalhando muito forte essa ideia da imagem pública, a integração, na ideia de trazer rotaractianos, ou interactianos para o Rotaract. A gente também tem montar essa ponte de uma forma mais forte no distrito, e o treinamento e capacitação. Afinal de contas, ninguém fica dentro de Rotary e Rotaract se você não aprende a gostar e entender aquilo que você está fazendo. Então, a ideia de treinar e capacitar os nossos clubes do distrito é isso, trazer o conhecimento rotário para que esses clubes possam saber como lidar com as situações, aprendam o que o Rotary faz de verdade, e com isso eles possam se apaixonar por toda essa vida em Rotary e permanecer por mais tempo no Rotaract e posteriormente passarem para Rotary. Então, aqui a ideia, a gente tem um treinamento de imagem pública fortíssimo, a nossa diretoria de imagem pública da representação estadual é bem forte, e a gente está trabalhando para que os clubes trabalhem fortemente nas suas redes sociais, com bastante engajamento, trazendo bastante conteúdo, apresentação, e para que eles ganhem seguidores, ganhem engajamento, atraindo novas pessoas. Isso dá certo para a gente. Meu clube já atraiu em torno de 4, 5 associados através das redes sociais, simplesmente por postagens convidativas, chamando as pessoas para virem nas nossas reuniões, para conhecerem os nossos projetos. A gente às vezes leva para um projeto ou outra pessoa como voluntária mesmo. Se ela se identifica, ela acaba participando depois, acaba realmente se associando ao clube. Além disso, esse é um projeto, pela primeira vez, a representação distrital tem um diretor de integração, que é o Garrido. Ele era RDI da gestão passada, a Lê colocou ele como diretor de integração, exatamente para a gente trazer essa ideia de integrar o Rotaract e o Interact, e essa foi a primeira proposta mostrada por eles, que é a ideia de fazer um bate-papo, realmente como se fosse um talk show entre rotaractianos e interactianos, para que a gente possa interagir mais e que os interactianos vejam como é bom ser do Rotaract, como é fácil essa ligação. E assim que eles, por exemplo, o Interact, quando chega aos 18 anos e precisa sair, muitos deles também trocam de cidade por conta de universidades. Então, por que não entrar no Rotaract na cidade onde ele foi? Porque a maioria das cidades da nossa região aqui, do nosso distrito, que tem universidades, elas têm Rotaracts. O Rotaract Experience, como a gente vai trabalhar por todo esse primeiro semestre da gestão de forma online, e a gente viu que alguns clubes têm dificuldade em gerar conteúdo, em trazer treinamentos, em saber quem convidar para dar alguns treinamentos para o próprio clube, a representação vai desenvolver uma série de treinamentos online para que os clubes possam participar. E se você não tem, às vezes, o que colocar em reunião, por conta de você não estar desenvolvendo projetos, a gente teve uma redução muito grande de projetos e assuntos para tratar. Então, a gente vai ter esses treinamentos aos finais de semana para que os clubes possam participar e entrar naquela ideia que a gente falou de engajamento, de capacitação dos associados. Os treinamentos vão ser quinzenais. Aproveitando essa situação para a gente fazer essa questão tudo online, a gente consegue trazer excelentes palestrantes de todo o Brasil. E aí, com isso, a gente tem a parceria que o distrito fez com o Google. A governadoria fez essa parceria, liberando contas de e-mail para todos os clubes do distrito, Rotary, Rotaract, Interact. Com isso, a gente consegue ter uma plataforma que é o Meet para fazer reuniões, para fazer treinamentos, além da aquisição também, junto com outros distritos da representação, do StreamYard, que é uma plataforma que a gente usa para fazer transmissões ao vivo no YouTube. Então, a gente consegue fazer os treinamentos de forma bem fácil, para que qualquer associado possa assistir pelo celular, no YouTube, pelo Facebook. Então, a gente está investindo nessa ideia de capacitar mesmo e gerar conteúdo para que os clubes continuem em atividade plena. E aí, as nossas ideias do que a gente pode fazer. A gente está trabalhando bastante a ideia do foco no associado, visto que a gente não está conseguindo trabalhar muitos projetos, a gente tem que focar nos nossos associados. Fazer com que eles se sintam importantes, fazer com que os clubes trabalhem essa ideia de manter o quadro associativo, pelo menos durante esse período,
manter o engajamento dos associados. Não é uma coisa talvez tão fácil, por conta disso o Rotaractiano adora projeto, ele gosta de colocar a mão na massa. E quando a gente está impossibilitado de fazer isso nesse momento, é um pouco difícil trabalhar esse engajamento dos associados, mas a gente está pegando bem firme nisso. Então a gente traz a ideia das campanhas virtuais, para que os Rotaracts trabalhem bastante as campanhas virtuais. A gente é familiarizado com isso, fazer atividades em redes sociais, trazer os assuntos. E os companheirismos online que têm acontecido, os companheiros se juntarem para conversar, para fazer reuniões, grupos de debate, coisas do tipo, para que a gente mantenha o laço entre os associados e as capacitações, como eu falei. Aqui são algumas ideias que os clubes têm desenvolvido, mesmo numa forma online, os clubes de Rotaract estão se reinventando. O Dia do Convidado é um projeto a nível nacionalmente conhecido dentro dos Rotaracts Clubes. Ele é um dia onde a nossa reunião se torna exclusivamente para apresentar o que a gente faz, os nossos projetos para convidados. Então, normalmente, os clubes convidam pessoas para estarem ali naquele dia, necessariamente não futuros associados, mas também pessoas que a gente, parceiros, pessoas que a gente queiram que conheçam o trabalho do Rotaract, para que com isso a gente tenha apoio na nossa comunidade. Então, esses dias dos convidados estão sendo adequados de forma online. Esse é um exemplo disso. O Rotaract Clube de Tarumã realizou um dia do convidado online já. É um clube que estava praticamente quase na atividade. Eles retomaram com alguns associados subidos do Interact e o clube tomou força com a ajuda da representação, realizou um dia do convidado online, conseguiu novas pessoas para participar do clube. Esse é um exemplo também de um projeto adequado para essa situação de pandemia. Para quem não conhece, o Porco do Rolete de Quatá, do Rotaract Clube de Quatá, é um projeto muito conhecido. Ele esse ano estaria na sua 7ª edição e eles sempre fazem isso em prol de alguma instituição da cidade, além de doação para a Fundação Rotária e para os trabalhos do clube ao longo do ano rotário. E esse ano, por conta dessa pandemia, eles não puderam realizar. Essa primeira feijoada está em substituição ao Porco do Rolete e ela está acontecendo, inclusive, agora, neste momento. Eles estão fazendo a entrega dos deliveries de feijoada, estão fazendo uma live online ao mesmo tempo para que as pessoas possam assistir enquanto comem. Então, o projeto foi adequado de uma forma diferenciada para esse momento de pandemia. Esse é o segundo projeto que eu trago de exemplo, é o segundo desafio de MTB. Esse projeto foi realizado ano passado pelo Rotaract Clube de Tupi Paulista, e esse ano, por conta dessa situação da pandemia também, eles adequaram o projeto para uma realidade mais virtual. O desafio vai acontecer, eles estão organizando, só que ele vai ser feito de uma forma mais livre, com o uso da tecnologia, dos aplicativos, onde as pessoas simplesmente precisam cumprir as metas de percurso, em quilometragem, para que o projeto não deixe de existir. É importante para que a gente mantenha, né? Foi um projeto que deu muito certo para eles, trouxe visibilidade para o clube na comunidade. Então, eles estão mantendo a identidade e a atividade do clube na comunidade existente. Esse é um projeto do meu clube, a Balada Flash Dance. Foi um projeto campeão a nível nacional, ano passado, na Conferência Nacional. A gente teve um projeto de finanças em prol da PAI, né, e do caixa do clube, além de doação para a Fundação Rotária. Esse ano a gente estava impossibilitado, ela sempre acontece agora no mês de agosto, e a gente estaria impossibilitado de realizar esse projeto por conta de ser uma festa para 600 pessoas. Então a gente vai realizar agora no dia 29, uma festa de forma virtual. Vai ser feita uma live com transmissão, com músicas do mesmo estilo, trazendo toda a identidade da festa também, porque ela já aconteceu 2 anos, e a nossa ideia é que ela aconteça no próximo ano também. Então a gente quer manter viva na comunidade a ideia desse projeto, que eles lembrem, traga aquela coisa do pertencimento. Então ele vai acontecer em conjunto com a PAI de novo. A gente vai fazer vendas de combos para que as pessoas possam comprar também e comer enquanto assistem a live. Para isso a gente poder manter o nosso caixa, a doação para a fundação, além de ajuda à PAI, que é uma instituição que atende mais duas cidades da nossa região. E um exemplo disso de um clube novo é a Feira de Profissões. A Feira de Profissões ela é normal acontecer nos clubes de Rotaract. O clube de Presidente Prudente Leste deu uma inovada e vai fazer isso de forma online esse ano. Até traz com isso muitas oportunidades de fazer o projeto de forma melhor. A gente às vezes tem dificuldade em trazer um profissional ou outro por conta do deslocamento. Isso sendo feito de forma online torna muito mais fácil você conseguir bons profissionais para virem falar com os jovens, para poder gerar esse engajamento e até atrair as pessoas a assistirem de forma mais fácil. Então, esses são os exemplos dos projetos que os Rotaract estão desenvolvendo, se adequando. Eu acho muito importante a forma da gente pensar, assim como os Rotaries também, de não desistirem dos projetos que eles normalmente fazem, das coisas que eles normalmente fazem. Apenas pensar em como fazer isso da melhor forma agora dentro dessa nossa realidade da pandemia, né? Sem que a gente deixe as atividades pararem, porque isso acaba gerando falta de engajamento nos associados. Isso pode ser muito
prejudicial ao nosso quadro associativo. Então, a gente está trabalhando firme a representação distrital para dar esse auxílio aos clubes para que eles possam continuar sua plena atividade. E é isso. Obrigado. Governador Demerval, está sem áudio. Parabéns, Bruno. Foi muito explicativa a sua exposição. Gostaria de passar a palavra, transferir a palavra ao governador Nestor, que quer deixar uma mensagem para você. Parabéns, Bruno. Obrigado por ter aceito o convite. Bom, o que eu tenho para falar, assim, é que o presidente do Rotary Internacional, nosso companheiro Holger, ele vem da Comissão de Juventude, né? Ele é um apaixonado pelos programas rotários de jovens, né? Nunca escondeu isso, sempre foi, na Alemanha, coordenador desses programas de juventude, e ele está estimulando, então, a juventude. Soma-se isso o fato do último Conselho de Legislação, com essa elevação do Rotaract, né? O Rotaract deixa de ser um programa e passou a ser um parceiro, né? A comparação que a gente faz é como se fosse um time de futebol, né, com a categoria de base, né? A gente treina, investe nas nossas categorias de base, mas como mostrou o diretor Mário César na primeira apresentação da manhã, nós utilizamos muito mal e muito pouco os nossos jovens no Rotary. Mas eu tenho certeza que essa realidade está mudando, esse perfil está mudando. Hoje o Rotaract, então, está mais valorizado, mais presente, mais ao nosso lado, tá? Então, eu gostaria que o Bruno recebesse esse certificado de participação, parabenizando a ele e a Letícia, a nossa RDR, né, por esse trabalho que está sendo feito, então, junto aos clubes de Rotaract do nosso distrito e junto, então, à nossa liderança jovem. Bruno, obrigado e parabéns. Obrigado pelo convite, governador. Parabéns, Bruno.